Olá, eu sou Ed Galileu, professor de escultura, e esta é a 7ª aula da oficina de modelagem em clay oferecida pela Unidade de Gestão de Cultura. Na aula anterior, a gente trabalhou um pouquinho as marcações da nossa peça, né? Que é a peça que a gente está fazendo. Então eu falei um pouquinho sobre a gente terminar essa blocagem, que foi isso que a gente fez, dela estar mais ou menos na forma da personagem que a gente está fazendo de acordo com o model sheet, que é isso aqui, tá? Então ela está mais ou menos naquela forma. E a gente começou a fazer umas marcações. Marcações que são essas aqui, ó. Linha central nela de frente, linha de marcação do olho, nariz, cabelo. Na lateral, outras linhas marcando, né? Parte de trás também, na outra lateral também. E essas marquinhas aqui, que a gente fez mais ou menos, que seria a altura, né? Que a gente fez a medida aqui do chão até aqui a pontinha do vestido dela, né? Então a gente marcou essa altura. A gente marcou a altura aqui do meio também, né? Que é a parte da frente. E marcou a altura do outro lado. Agora a gente vai começar a desenhar. O que seria desenhar? Aqui tem na nossa escultura, aqui tem um bloco, né? Ó, é um bloco, tá? Uma coisa só. Eu fiz essa marcação aqui que eu sei onde que eu vou ter que cortar ela. Então eu vou cortar ela aqui, seguindo essa ondulação do vestido, como está ali, tá? Até chegar do outro lado, aqui onde está marcado, até chegar aqui atrás, até chegar do outro lado, pra gente já conseguir dar mais ou menos essa forma que está ali no model sheet, tá? Isso vai servir para tudo, vai servir para as linhas do cabelo, vai servir para o olho. A gente vai como se a gente fosse desenhar na peça, né? Para depois a gente ir tirando massa ou colocando massa, né? Geralmente nessa fase a gente só tira, porque, como eu disse, a gente sempre deixa um pouco a mais. Então a gente vai começar a tirar, mas assim, mesmo quando a gente for tirar, às vezes a gente tira um pouquinho a mais e a gente já coloca na hora, tá? Então é isso que a gente vai começar a fazer aqui agora. Eu vou mostrar para vocês um caso específico dessa peça que a gente está fazendo, mas é específico dessa peça, mas é comum para qualquer peça que a gente for fazer, que a gente tiver uma referência de um personagem em 2D, principalmente cartoon. Quando a gente está pegando um personagem, vamos supor que a gente pegue um super-herói. Então eu vou pegar ali o Homem-Aranha para fazer. O Homem-Aranha, apesar de eu estar seguindo o model sheet dele ali, que tem as medidas certinho, a gente tem a anatomia básica, né? Então é fácil a gente resolver alguns problemas ali que apareçam no desenho. Quando a gente está lidando com um personagem simplificado, mais simples, estilo cartoon, é comum acontecer o seguinte problema. Às vezes, a silhueta do personagem de frente não bate com a silhueta do personagem de perfil, tá? Ou de 3/4. Por quê? Porque são adaptações que são feitas no desenho, tá? Para ficar mais interessante ali, talvez, na tela de um desenho animado ou numa história em quadrinhos, tá? Isso é comum acontecer. Eu lembro até hoje de um dos meus professores, uma pessoa que me deu aula de escultura, falando de que o próprio Maurício de Souza já teve problema, que ninguém conseguia acertar de fazer os personagens dele, né, em forma de escultura, né, fazer os bonecos ali, porque a pessoa não conseguia entender ali. Exatamente por isso, porque você coloca o personagem, você pegar ali os personagens da Turma da Mônica e colocar ele de perfil e tentar bater com ele de frente, às vezes não bate. Tem uma adaptaçãozinha ali de 3/4, então piorou. É uma total adaptação para a gente conseguir entender. Prestem atenção em vários desenhos onde a pessoa está de perfil falando e a boca está aqui do lado. São adaptações para deixar mais interessante. Então eu peguei uma coisinha nesse desenho aqui que a gente está fazendo, tá? Eu tenho aqui o model sheet dela de frente.
tá? Vovó Juju aqui de frente. O que acontece? Eu fiz uma medida para ver a altura, que dá mais ou menos do pé dela, né, do chão, até aqui na parte da frente do vestido dela. Então ele deu uma certa altura. E eu medi do chão até as laterais do vestido dela. O que deu para eu perceber com isso daqui? Que o vestido dela nas laterais está mais alto. Então ele está fazendo essa curva. Né, ó. Ele faz essa curva, que é mais alto aqui, aí ele desce um pouquinho, bem suave, e sobe de novo aqui, tá? E aí, eu pego o model sheet dela de perfil, e ele está fazendo o oposto. Aqui, que é a parte lateral do vestido dela, está mais baixo. E atrás e na frente está mais alto. Então, olha o que ele faz. Desce e sobe. Então, por este aqui, eu vejo que o vestido dela é maior, né, mais alto, né, está mais alto aqui na parte da frente. Mas, pelo desenho dela de frente, eu vejo que ele é mais alto aqui nas laterais. Ou seja, é coisa que a gente vai ter que adaptar. Que a gente vai ter que escolher um ou outro, ou então tirar uma média dos dois, aproveitando que o vestido dela também é ondulado, e a gente trabalhar isso, tá? Então a gente vai ter que adaptar isso, não dá pra gente seguir, eu não consigo seguir o model sheet dela de frente e o model sheet dela de lado, porque vai dar um bug ali na hora e não vai bater nada, tá? Então eu vou pegar uma média ali e vou trabalhar esse vestido dela na peça. Então vamos lá. Seguindo então este raciocínio que eu falei, eu fiz uma marcação em volta dela toda aqui, né? Como eu falei, sempre deixo um pouquinho mais, ó, tá vendo? Porque é a parte que eu vou ter que tirar, tá? Eu medi mais ou menos aqui na lateral para ver se vai ficar batendo com uma média ali do model sheet, na parte de trás também, na parte da frente também, e fiz um desenho, né? Um desenho trabalhando essa ondulação do vestido dela por toda essa parte. Agora eu vou tirar essa massa, que eu já vou deixar mais ou menos próximo daquilo ali que é o dela. Para eu tirar essa massa, é muito mais fácil eu mais uma vez remover a peça aqui da haste, né? Porque aí eu consigo ver essa parte de baixo aqui, consigo retirar mais fácil. Então, com uma esteca que eu escolhi aqui, eu vou retirando essa massa excedente aqui, baseado nessa linha que eu fiz, tá? Eu tô tirando aqui, eu preciso prestar mais atenção na parte próxima da linha, tá? É claro que depois eu vou tirar mais aqui próximo do pé dela também, né? Porque é necessário eu tirar dali, porque senão vai ficar um caroço ali. Mas o que é importante é eu tirar nessa linha. Porque aqui, essa aqui é a parte que vai aparecer, né? Porque ela tem, uma parte, ela fica muito baixa, né? Então você só vai conseguir ver os pés dela que estão bem ali no meio, né? Mas essa é a parte que vai aparecer, então é a parte mais importante. Então tá, eu vou tirar aqui essa, seguindo a linha, e depois eu vou tentar dar uma alisada para essa parte aqui do fundo também, né? Essa parte que é mais encostado no pé.
Ok, terminada essa parte aqui, tá? Acho que dá pra perceber aí, bem sutil, mas eu fiz essa ondulação na parte de baixo do vestido dela aqui, de um lado pro outro. Isso aqui pode ser alterado ainda, arrumado algumas coisinhas aqui no decorrer da escultura. Aqui na parte de baixo, vocês vão perceber que eu não trabalhei muito. Primeiro porque é uma parte que não vai aparecer, tá? Né? A peça desse jeito que assim, não tem como você olhar aqui embaixo. Porque é muito pequeno aqui o espaço. Mas, ainda assim, é legal a gente deixar bem liso por questão de a hora da gente tirar o molde, tá? Se não tiver legal isso aqui, o molde não vai sair legal e aí pode dar problema na peça final depois feito com resina. Mas assim, não é necessário eu já deixar ela perfeita nessa fase. Eu gosto de trabalhar etapas fazendo escultura. Por quê? Porque se a gente vai no embalo, digamos que eu me empolgue e eu quero já começar a trabalhar o detalhamento desse pé, o alisamento aqui já para deixar da maneira correta, eu posso ter que refazer esse trabalho. Primeiro porque eu vou manusear bastante essa peça ainda, até chegar nessa fase do refinamento. Segundo, porque pode ser que no meio do caminho eu perceba que eu tenho que tirar um pouquinho mais aqui, ele ficou muito baixo, então ficou muito reto, eu quero ondular mais, e aí perdi todo o trabalho que eu fiz ali, tá? Então, eu prefiro dar continuidade a isso que eu estava fazendo, que é começar a desenhar, começar a entender a forma ali e já separar tudo que tem que separar aqui dela. Se a gente olhar aqui para o nosso model sheet, a gente vai ver que o braço dela, ele é colado no corpo, né? Tem uma pequena parte aqui que tem um buraquinho aqui, tá? Mas que a gente já consegue ver o vestido dela, que ele faz isso daqui, aqui ele é mais aberto e ele entra um pouquinho mais. O que eu vou fazer aqui agora é fazer esse desenho. Eu quero conseguir fazer esse desenho do tronco dela aqui. Para isso, eu vou medir a distância do lado de cá até o lado de cá, dessa parte aqui embaixo do seio dela, mais ou menos onde começa o seio dela. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou pegar aquele paquímetro que eu estou usando para fazer essas medidas e ver a medida do chão até a linha do peito dela. Na verdade já está mais ou menos, eu já fiz aqui na peça, né? Tem até um volume ali diferente, mas eu vou só conferir isso para ver se está legal, tá? E aí depois, achando essa linha, eu vou fazer uma medida daqui até o outro lado, tá? Por que a gente fez essa linha central aqui nela? Porque isso vai ajudar a gente. Porque assim, não adianta eu ter a medida de um lado até o outro, sendo que eu não sei em que lugar dessa massa eu vou colocar, entendeu? Eu posso colocar ela muito para a direita ou muito para a esquerda para fazer essas marcações. Por isso que eu tenho essa linha central. Então eu vou medir da linha central até um lado, da linha central até o outro lado, tá? E aí eu faço essa marcação, depois confiro só a marcação inteira de um lado até o outro para ver onde que tá e faço esse desenho, tá? Então vamos lá que eu vou fazer isso aqui agora na peça. Bom, vamos lá. Eu fiz uma conferência, né, nessa linha aqui, se ela estava batendo com o model sheet de frente, e fiz duas marcaçõezinhas aqui, né, uma desse lado e outra desse lado, que é baseado naquilo que eu acabei de falar, que essa linha aqui, né, logo embaixo dos seios dela, a gente vê que é uma parte onde acaba, que o vestido dela ele começa aqui e ele vem aqui, ele vai entrando, né, do lado de cá, a mesma coisa, né, ó. A gente percebe que saindo daqui ele faz uma pequena ondulação ali para baixo e sai aqui, ó, tá? Do lado de lá, mais ou menos a mesma coisa, é um pouquinho mais retinho, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu usei essa marcaçãozinha que eu fiz aqui, ó, daqui até aqui, na minha peça, para fazer esse corte. Eu tenho que fazer esse desenho agora. Eu tenho que olhar para ela de frente e enxergar esse volume aqui. Não tem nada
atrás dela aqui. A não ser a mão dela que está bem encostadinha aqui, mas isso aqui não é problema. A gente vai tirar primeiro, né? Depois qualquer coisa a gente coloca de novo para fazer a mão, tá? Então é isso, vamos lá. Bom, terminei de tirar aqui o básico dessa área aqui, né? Vocês lembram? Estava bem maior aqui. Depois que eu fiz aquela medida. Fiz a medida do centro para um lado, do centro para o outro e tirei aquilo ali. Olha ela de frente aqui. Se eu comparar com o meu model sheet agora, essa parte de baixo do vestido já parece muito mais com aquela ali, porque ela estava um bloco só, né? Uma parte que descia reto. E o vestido dela não é assim, como a gente pode observar aqui, né? Tem essa ondulação. Isso aqui eu tirei o básico. Agora é a gente ir alisando para conseguir deixar mais ou menos naquele formato que está ali, tá? Próximo passo agora é eu fazer a mesma coisa com a parte de cima. Eu já tirei essa parte do vestido de baixo, agora eu vou tirar a parte de cima. A parte de cima eu vou ignorar o braço dela, que aparece aqui, e medir aqui a parte maior dos seios dela, tá? De um lado e do outro, eu vou tirar a medida do mesmo jeito que eu tirei essa parte de baixo aqui dos seios dela, eu vou tirar da parte maior, que é onde ele faz a ondulação aqui. Ele sai daqui, aí ele faz a ondulação. Então eu vou fazer essa medida e cortar para ficar nesse formato que tá aí, dos peitos dela, de um lado e do outro, tá? O braço dela ele fica um pouco para trás, um pouco recuado, por isso que essa parte aqui tá sobrepondo o braço dela, né? Ó, tá sobrepondo, então o braço dela fica atrás, é uma parte que eu vou fazer depois. Mas ainda assim, quando eu comecei a tirar massa aqui da nossa peça, de um lado, eu comecei a encostar no ferrinho do arame, né? Porque vocês lembram que tem um arame aqui do braço dela. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse arame para fora, tá? Para eu fazer o braço dela, tá? Ele tá bem na pontinha aqui, mas o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer essa parte aqui dos seios dela, o volume dos seios dela, para a hora que chegar na parte de trás, que é onde vai estar o braço dela, eu puxar o arame e eu poder colocar um pouquinho de massa já dando esse formato do braço dela e aí poder ir subindo, tá? Para fazer isso. Então, na próxima aula a gente continua. Vou fazer essa parte que eu tô falando, pelo menos pra gente terminar dessa parte aqui do pescoço dela para baixo, né? Tem os detalhes do vestido dela aqui também, né? Da gola do vestido dela. A gente já vai fazer todo esse desenho e os braços dela para depois ir ampliando isso daí e fazendo a parte da cabeça dela, né? Então é isso. Até a próxima aula.